lamento muito, porque o Sebastián Piñera, um próspero empresário, ele era um dos melhores quadros da direita latino-americana. Ele foi presidente do Chile por dois mandatos e eu várias vezes destaquei uma imagem que para mim foi muito marcante. Ele e a ex-presidente Michelle Bachelet, eles intercalaram 4 mandatos, né? E após a eleição de cada um, no dia seguinte, eles, adversários políticos, ferrenhos adversários políticos, ela do Partido Socialista, eleita pela Concertação, e ele, um conservador, juntos tomando café da manhã de forma bastante civilizada, iniciando ali a transição sem traumas, problemas, mas ele foi um governante extremamente correto, né? Ele era uma figura das melhores que a política latino-americana produziu nos últimos tempos. Ô Gustavo Segrei, como que essa notícia, no teu ponto de vista, cai então para esses políticos aqui da nossa região? É complicado. Sempre que se perde uma personalidade dessas e mantém o Chile, era um exemplo de alternância entre a esquerda e a direita. Sebastián Piñera representava a direita, um empresário bem-sucedido, culto, de muito estudo, tinha estudado em Harvard. E eu estava pesquisando, Evandro, não conseguia enxergar se ele era piloto, se ele estava habilitado para pilotar, mas há informações de que estava sua irmã também dentro da aeronave e um empresário e o filho. E há uma discrepância em termos de 4 ou 5 pessoas. Se fossem exatamente. 5 pessoas, poderia ter aí algum piloto de helicóptero. A menção é que o tempo estava muito ruim e caiu num lago por uma questão de precipitações intensas. Bom, inclusive, né, Sebastián Piñera fez uma passagem aqui pelo Brasil na semana anterior e o nosso repórter Daniel Lian fez uma entrevista com ele. A gente está até separando esse material aqui para que possamos trazer para você que nos acompanha, né? Coincidentemente, dias depois a gente tem então essa tragédia envolvendo aí o ex-presidente chileno Sebastián Piñera. Agora, 4h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Diga, Piperno. Ele foi um líder importante numa outra tragédia, aquela dos 33 mineiros. É verdade. E eu participei daquela cobertura e você sabe que o Piñera chegou lá e quando o primeiro mineiro conseguiu subir lá e, enfim, se salvar, né, ser, enfim, resgatado, o Piñera estava lá cumprimentando. E aí a gente imaginou, bom, o presidente está aí com o primeiro. E o intervalo entre um e outro era de mais de 1 hora. Aí 1 hora e pouco chega lá o segundo, está lá o Piñera. Ele esperou, só foi embora após o resgate do 33º. Ele esteve presente durante toda aquela operação. Foi uma figura realmente marcante na política chilena. Como que você vê essa tragédia envolvendo Piñera, hein, Luiz Felipe Dávila? É uma perda, especialmente no Chile, que fez uma transição da direita, que era considerada Pinochet, para essa direita moderada, liberal, que foi a direita do Piñera. E uma direita que fez, sim, mudanças estruturais importantes no Chile, soube conviver pacificamente. Então, neste momento de grande polarização, perder um grande ícone da direita e da direita chilena é sim uma grande perda, como disse o Piperno, não só para o Chile, mas como para a América Latina, porque sim, ele era sim uma referência importante. Fala, Gani. Com certeza, uma referência. Aliás, essa direita mais democrática hoje do Chile, ela acerta porque ela preserva a única coisa que teve boa no governo Pinochet foram as reformas liberais econômicas e ela rompe de fato com aquele regime ditatorial, brutal e preserva aquilo que deu certo, que foram as medidas mais liberais na economia. E a esquerda também chilena, ela acaba tendo um entendimento melhor dessas medidas. Enfim, o Chile é um país que está do nosso lado aí, foi feito para nos humilhar. Bom, inclusive a gente tem já a reportagem aqui que o Daniel Lian fez com o Sebastián Piñera e a gente vai rodar agora para você que nos acompanha. O Brasil tem um expressivo potencial de crescimento, mas precisa atacar o déficit fiscal. Essa é a avaliação do ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera. Em entrevista à Jovem Pan News, ele também destacou a importância de reformas estruturantes. E em Brasil é um continente, um país continente, lleno de oportunidades.
Y yo veo que tiene que enfrentar algunos problemas básicos. Tiene que resolver el problema del déficit fiscal, porque sin equilibrio y estabilidad no se puede avanzar. Y tiene también que abrir su economía al mundo. Y finalmente, tiene que hacer cambios estructurales muy profundos en educación y en salud. Sebastião Pinheira indica que seu país passou por um período de turbulência, mas conseguiu escapar. Sobre a vizinha Argentina, ele ressalta que o presidente Javier Milei não pode errar, pois, caso contrário, terá a crise que já se arrasta há anos agravada. En Chile tuvimos una gran crisis el año 2019, lo que se llamó el estallido social, estallido de violencia, estallido de criminalidad. Pero hemos sabido enfrentar esa crisis dentro del marco de la democracia y del Estado de Derecho. Argentina lleva 70 años estancada por malas políticas públicas y ahora Milei está haciendo un gran esfuerzo por cambiarle el rumbo al país. Espero que le vaya bien, porque de lo contrario Argentina va a entrar en una crisis muy severa. Na visão do ex-presidente, se a América Latina fizer a lição de casa, conseguirá atrair uma fatia considerável de investimentos, já que prevê uma divisão mundial em 2 blocos, um encabeçado pelos Estados Unidos e o outro pela China. En este mundo nuevo que está emergiendo, en que van a haber 2 grandes bloques, uno liderado por Estados Unidos y el otro por China, en que más que desglobalización, lo que está ocurriendo es una fragmentación. Menos comercio entre China y Estados Unidos, pero más comercio entre China y Estados Unidos con el resto del mundo. Y ahí América Latina tiene una enorme oportunidad y Brasil también. Pero tal vez lo más importante es desatar las fuerzas de la libertad, de la creatividad, de la imaginación, de la innovación, del emprendimiento, porque esas son las fuerzas que van a ser predominantes en el mundo que viene. Ele enfatiza ainda que para a conquista desse espaço na atração de investimentos, a América Latina tem que assegurar um ponto crucial, a segurança jurídica. América Latina tiene que mejorar sustancialmente la calidad de su Estado de Derecho, para que hayan reglas claras, reglas estables, reglas conocidas y que se respeten. Así podremos atraer mucho más inversión, tanto dentro de América Latina como inversión extranjera hacia América Latina. Sem citar o Brasil, o ex-presidente chileno faz severas críticas à esquerda latino-americana. Bueno, creo que muchos países están avanzando en la dirección equivocada, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia y muchos más, porque el socialismo no da resultado, no ha dado resultado. Sebastião Pinheira vê perigo em relação aos rumos dos cuidados com o meio ambiente. Para ele, o retrato atual beira a catástrofe. E para reverter esse quadro, é preciso uma mudança radical, começando por reduzir as emissões de gases de efeito estufa, eliminar ao máximo combustíveis fósseis, buscar energia limpa, recuperar florestas e proteger os oceanos. Essa foi a reportagem, então, que o nosso repórter Daniel Lian fez com Sebastião Pinheira, ex-presidente chileno, na semana passada, né? E agora, hoje, a gente traz a notícia, então, de que o ex-presidente morreu em um acidente num lago que fica na região central do Chile. Há algumas informações que já são trazidas aqui pelo governo e que estão sendo repercutidas por vários portais de notícia e pela imprensa estrangeira, que falam, então, que Pinheira e as pessoas que estavam com ele neste helicóptero iriam almoçar na casa de um empresário e que faltava pouco para chegar até esse local quando houve um acidente, né? Que inclusive havia ali uma tentativa de fazer um pouso ali próximo, mas isso não foi possível e por isso o acidente aconteceu. Então, como já estava muito próximo, houve um socorro rápido e por isso que parte dos sobreviventes e inclusive a família de Pinheira, segundo a imprensa internacional, estão na casa deste empresário, aonde o ex-presidente tinha esse compromisso nesta terça-feira e que, segundo as informações que vêm do governo até agora, a aeronave está a cerca de 40 metros de profundidade neste lago e que o governo não fez nenhum tipo de pronunciamento oficial porque está aguardando a perícia
né, do ex-presidente, no corpo do ex-presidente, para ter as informações completas e poder, então, soltar uma informação oficial do governo chileno sobre a morte, então, de seu ex-mandatário. Gustavo Segre, quer acrescentar alguma coisa? Sim, segundo um jornal local no Chile, EMOU, seriam 5 as pessoas que estavam dentro da aeronave e quem teria falecido seria o ex-presidente e o piloto também. Puxa vida, né? E aí a gente traz justamente essa coincidência, né, do ex-presidente ter conversado com a nossa equipe na semana passada, e inclusive trazendo uma crítica contundente a países que hoje, né, são administrados ou geridos pela esquerda, e também falando sobre os governos que estão no poder, a exemplo do que acontece no Brasil e do próprio Javier Milei, Luiz Felipe Dávila. A receita que ele deu é a receita do 3 em 1. Precisamos ter equilíbrio fiscal, porque sem equilíbrio fiscal não tem dinheiro para fazer investimento, nem público, nem investimento social, como a esquerda gosta de fazer. E também sem educação não tem como melhorar a produtividade da mão de obra brasileira. E esse é um grande problema para a retomada do crescimento econômico. Então são 2 coisas que ele menciona. A terceira é uma que nós já conversamos várias vezes aqui, acabamos de conversar no bloco passado, que é a questão da violência. Então, e ele menciona uma quarta, que é tão importante também, que é a questão da segurança jurídica. Ou seja, não tem como escapar disso. E a esquerda brasileira deveria aprender com a esquerda chilena, que enaltece essas coisas que foram feitas e não tenta reverter, não. Eles mantêm as coisas, fica até quietinho, mas mantém lá o que foi feito de equilíbrio fiscal, em vez de colocar a coisa em risco. Por isso que o Chile vai bem, porque há continuidade de boas políticas públicas. Não importa se começou no governo da social-democracia ou se começou no governo da direita. Agora, Fábio Piperno, como a gente percebeu na reportagem, logo depois do seu comentário, essa coerência e principalmente a facilidade que Piñera tinha de dialogar, mesmo apontando críticas e com ideias diferentes de seus adversários políticos. Ele tinha uma boa relação com a presidente Bachelet, né? Lembrando que o Chile, depois da queda do Pinochet, fez 8 eleições. Só o Piñera, do lado da direita, conseguiu ganhar. Nas outras 6, ou foi o pessoal da concertação, ou agora o presidente Boric, que muito jovem, andou cometendo equívocos no começo e tal. O Chile tentou aprovar uma Constituição numa primeira versão muito influenciada por, digamos, alguns radicalismos de esquerda, acabou não passando, depois tentou aprovar uma outra com um texto muito mais à direita, também não passou, e agora discute aí, quem sabe, uma terceira via. Mas ele foi uma figura importante, sim. Ô, Piperno, não, isso que você menciona dessas eleições, eu acho que vai muito ao encontro do que o Dávila falou, quer dizer, a esquerda chilena, ela é mais evoluída e ela entende que algumas reformas econômicas, do ponto de vista liberal, elas precisaram ser mantidas. E, de fato, foram mantidas, e isso explica muito o porquê que o Chile nada de braçada em relação aos demais países aqui da América Latina, né? E eu acho que a entrevista é um primor, o raciocínio dele, a clareza que ele tem, e ele dá dicas muito importantes ali, Evandro. Inclusive falou da questão ambiental também. Falou, e vamos falar, e essa foi uma pauta, Piperno, sequestrada pela esquerda, porque originalmente, se pegar lá o livro do Roger Scruton, né, a pauta ambiental, a defesa, a preservação, a conservação do meio ambiente, originalmente é uma pauta à direita, mas ela foi sequestrada. Mas isso a gente discute outra hora. A gente discute outra hora isso daí. Agora, ele fala da importância da responsabilidade ambiental, da segurança jurídica, fundamental, responsabilidade fiscal. Aliás, o Brasil anda devendo muito em segurança jurídica e responsabilidade fiscal. Basta pegar essa entrevista aí, muito bem feita, e seguir o que ele falou, que a gente prospera. E, por fim, ele fala que o Brasil deveria aproveitar o comércio internacional, e aí o Brasil tem uma vantagem, boas relações tanto com os Estados Unidos quanto com a China, e não deve piorar, não deve comprar uma briga de um lado e de outro, e sim tirar proveito de ambos os principais maiores parceiros comerciais do Brasil. Sebastião Piñera, que nasceu em 1º de dezembro de 1949, tinha 74 anos,
ou completaria 74 anos, né? Não, já tinha 74 anos, completaria 75 agora em 2024. No final de 2024, infelizmente, a notícia é de que Piñera morreu nesta terça-feira por volta das 3 horas da tarde, quando esse acidente aconteceu lá no Chile, próximo da casa de um empresário, aonde ele almoçaria com as pessoas que estavam ali. Houve sobreviventes, essas pessoas foram resgatadas, levadas para a casa deste empresário. Depois, o corpo foi retirado do local e encaminhado para as autoridades, justamente para que possa passar pela perícia e para que o governo chileno possa também se manifestar. Ele também, na semana anterior, conversou aqui com a Jovem Pan, como você pôde acompanhar na nossa programação, deu uma entrevista para o nosso repórter Daniel Lian e deixou recado para Javier Milei, em Gustavo Segré. Mas não são coisas que o Javier Milei não saiba. Eu lembro que quando as famílias, assim, conservadoras, de âmbito liberal economicamente, os filhos e as filhas vão começando a crescer, eu acho que o pai e a mãe, em reuniões familiares, falam: nunca gaste mais do que você ganha. É como que está no DNA da pessoa. E isso rige muitos de nós em função de como nós devemos proceder economicamente falando. Eu lembro do meu pai falando isso, o nosso auditor de audiência aí, o Hugo, dizendo: não gaste mais do que você ganha. E, ao contrário, nos governos de esquerda, parece que esse mensagem foi truncado. Então, falando: gaste sempre, depois a gente se vira. E isso faz a diferença. No caso do Chile, essa boa temática administrativa se mantém em direita e esquerda, porque a esquerda chilena sabe, entende que quando melhor você tem as contas, melhores são os indicadores, melhores a igualdade social e muito melhor a geração de emprego, a atividade econômica, a arrecadação, e tudo melhora. Mas aqui no Brasil... A esquerda chilena é o retrato do Piperno. Eu quero dizer uma coisa. A esquerda mais evoluída, é o retrato do Fábio Piperno. Entende a importância da responsabilidade fiscal, segurança jurídica. Tem que ter responsabilidade fiscal, tanto que nos 8 anos do governo Lula foi 8-0 com o superávit. Não, senhor, 4 anos. 8 não, senhor. 8-0 com o superávit. Não, senhor. Não, foi superávit, mas a deterioração fiscal... Não, Piperno, a deterioração fiscal começa no segundo mandato com o aumento do gasto público. Concentrem-se, vamos lá, né? Foi 8-0. Então a esquerda sabe fazer isso. Agora, neste último ano, tinha que consertar uma série de coisas. Só queria acrescentar uma coisa em relação ao Piñera, que eu elogiei muito, e ele foi uma figura muito correta, muito digna, né? Um ícone da direita latino-americana. Agora, o primeiro mandato dele foi muito bem avaliado e o segundo não. Ele fala para o Lian, inclusive dos estalidos de 2019, foi um momento de muita convulsão social no Chile, né? Tanto que ele, naquele momento, tinha seus índices de popularidade já muito em queda, porque, afinal de contas, as demandas também se renovaram e, principalmente, a juventude chilena tinha outras aspirações. Né? Agora, o Luiz Felipe Dávila, Sebastián Piñera, durante a entrevista que concedeu à Jovem Pan, falou, né, desse arroxo fiscal ou da necessidade de cuidar das contas públicas, como se fosse um recado aqui também para o governo brasileiro. Com certeza, e é um recado mesmo. Porque hoje a maior incerteza em relação no Brasil é o fenômeno Argentina, quando a dívida pública explode justamente por causa da irresponsabilidade fiscal. Esse é o grande medo hoje dos investidores em relação ao Brasil. Por isso que lá fora o título do Tesouro cada vez tem que subir lá a taxa de retorno de juros, porque senão as pessoas não vão comprar título brasileiro. Ou seja, o Brasil já tem hoje a maior dívida em relação ao PIB de todos os países emergentes, maior que a Argentina. Então, assim, a gente está indo para um caminho muito ruim que o investidor fica com medo da insolvência. Então, o que o Sebastián Piñera está dizendo assim? Olha, tem que arrumar a casa, porque isso dá segurança. E ao dar segurança, cai a taxa de juros, tem mais dinheiro para investimento e, finalmente, o governo pode realizar o que o Brasil mais precisa hoje: investimento em infraestrutura, educação e segurança. Bom, ainda nessa edição aqui do 3 em 1, se tivermos novidades, né, sobre essa informação da morte do ex-presidente chileno Sebastián Piñera, a gente conta para você, vamos atualizando e, claro, sempre repercutindo aqui com os nossos comentaristas.